Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. Estamos começando mais um programa Curitiba Raiz. Eu sou a Cristina Grêmio, curitibana raiz, com muito orgulho, e tenho a companhia aqui de mais um jornalista, Germano Vieira, que é um curitibano de coração, traz também muitas lembranças, muitas histórias que ele viveu em Curitiba e que ele aprendeu, né, conversando com pessoas em Curitiba. Esse é um programa que pretende resgatar o orgulho de ser curitibano para os curitibanos natos ou os que escolheram a cidade para morar. Muita gente, né? A gente sabe que mais ou menos metade da população atual é nascida fora de Curitiba, mas veio para cá por alguma circunstância, atraído por alguma coisa na cidade que oferecia, né, benefícios, e acabou ficando. A gente sabe que tem uma população grande aí, apaixonadíssima por Curitiba, sem ter nascido aqui. É o caso, né, da tua família. Germano fez muito pela cidade e que se intitula curitibano de coração. Bom dia, Cris. Tudo bem? Tudo bem? Curitiba realmente é um brinco, né, para o Brasil, para nós curitibanos, para as pessoas que visitam a cidade com orgulho, com organização, com limpeza. E isso tudo vem de uma história de cuidado, de carinho, de planejamento. E eu acho que a gente pode bater um papo sobre as origens do planejamento, os objetivos, como é que a gente chegou até aqui, para saber como é que a gente vai para frente, né? Isso mesmo. Relembrando, para quem não nos assistiu nos episódios anteriores, esse é um programa que vai ao ar todas as terças e quintas, às 11h30 da manhã, nos meus próprios canais, YouTube, Rumble, Twitter, Getter e LinkedIn, com transmissão simultânea. E a gente começou primeiro com as nossas histórias pessoais, nos apresentando, falando do nosso vínculo, da nossa paixão pela cidade, o quanto a gente conhece Curitiba, o quanto a gente gosta, preserva, orgulha-se, o quanto a gente se irrita quando falam mal da cidade, porque parece que estão falando mal né, de alguém da família mesmo. E depois a gente seguiu com a história da fundação, como se desenvolveu. Fizemos uma viagenzinha aí, né? Uma viagem no tempo. E o planejamento urbano, o desenvolvimento urbano, também é uma viagem no tempo muito mais antiga que a nossa cidade, né? Começa desde que as primeiras comunidades começaram a se juntar, a formar pequenos povoados e vilas. As pessoas começam a se preocupar em como viver nessas comunidades. A vida em sociedade. A mesmo, vida em né? sociedade. Primeiro, com a busca de segurança, né? Tanto contra os animais selvagens, contra povos inimigos. E à medida que o tempo vai passando e que as aglomerações vão aumentando, a transformação do planejamento vai ocorrendo com a quantidade de pessoas, com as demandas que esses aglomerados vão trazendo, com o desenvolvimento tecnológico e o aprendizado das comunidades, né, ao longo do tempo. E cidades, né, algumas cidades aprenderam muito antes a resolver seus problemas. Porque a gente fala, Curitiba foi fundada como cidade, como vila, em 1693. Sim. Né? Alguns anos antes ela já era a vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, mas nessa época o mundo bombava. No episódio que a gente falou do ciclo da erva mate, por exemplo, Sim. O Germano gosta de fazer pesquisas e traz umas histórias maravilhosas. Você fez aquela contextualização do consumo de chá no resto do mundo, isso. Enquanto a gente estava aqui aprendendo a usar a erva mate dos índios. E desenvolvimento tecnológico, a qualidade dos chás, as plantas medicinais todas. E aí com o planejamento urbano não é diferente. Quando a gente estava se conhecendo como uma vila que havia crescido para uma condição de cidade, e isso a gente já avançou pelos séculos, tá? Já estamos Sim. no início do século XX, já falamos... Os romanos já tinham ruas, estradas pavimentadas pela Europa inteira há 2000 anos. Coliseu já estava construído há muitos séculos, há milênio, Exatamente. né? Há mais de milênio, claro. Então, ou há 2 milênios, né? O Coliseu da época de Cristo. Então, a gente realmente, é interessante ver isso para ver o que Curitiba era nesse contexto mundial. Porque Curitiba Sim. hoje ela é conhecida mundialmente em muitos países, né? Sim. Inclusive de outros continentes, não só das Américas. Aqui na América do Sul, especialmente, muitas soluções urbanas de Curitiba foram importadas por outros países, Colômbia, enfim, Sim. né?
O ligeirinho chegou a ser testado em Nova York, na época que foi lançado aqui nos anos 90. Então, algumas não funcionam, algumas soluções não funcionam para outras cidades, outras viram referência mesmo. Mas naquela época em que tudo começou a ser planejado, Curitiba era nada, era uma vilazinha que tinha crescido às custas desses ciclos econômicos que a gente comentou, né? Sim. Como não existem duas cidades iguais no mundo, você pode querer copiar algumas coisas, mas as condições geográficas, as condições climáticas e as condições sociais de cada comunidade trazem soluções muito particulares, né? Porque a cultura da comunidade acaba influenciando em muito o tipo de solução que é aceitável para aquela comunidade. A gente tem problemas comuns em vários países, né? Seja de água, seja de transporte, e as soluções nunca são as mesmas, né? Porque as pessoas acabam se adaptando àquela situação que é melhor para eles. Os povos do norte da Europa, eles amam uma bicicleta. Eles andam de bicicleta o dia inteiro, vão trabalhar de bicicleta, levam a família, fazem compras. E Curitiba até é uma cidade que poderia adotar um pouco mais esse modelo, porque é uma cidade relativamente plana. Nós estamos no primeiro planalto do Paraná. Quando a gente pega cidades brasileiras, tipo Belo Horizonte, a própria São Paulo, é difícil andar de bicicleta, é muito sobe e desce. Sim. Né? Curitiba até teria uma solução melhor. A gente tem alguns desníveis, mas na sua totalidade. Nós temos ali o bairro Alto, Alto da 15, as Mercês, que são mais altas, mas no modo geral a cidade é plana. Exatamente. Tanto que a gente tem uma quilometragem de ciclovias razoável, assim. Exatamente. E muito mas não utilizadas. É um modal muito utilizado, mas mais para lazer. Não é um modal de transporte, efetivamente, né? Sim. Quando você cita a Holanda, enfim, outros países nórdicos, Dinamarca, eles usam realmente como meio de transporte para trabalho, para estudo. E lá é muito mais plano e o clima também favorece, porque o nosso clima tropical aqui, úmido, qualquer saída, às vezes você não precisa nem se movimentar, você já está suando. Lá você tem um clima bem mais seco, também essa questão do conforto térmico funciona para lá. E aqui, especificamente, muita chuva inesperada, né? Porque Curitiba tem essas mudanças climáticas repentinas. Exatamente. As 4 estações num dia. Exatamente. Mas, assim, do ponto de vista de planejamento, né? Realmente, os nossos antepassados escolheram um lugar muito estratégico. Porque a gente tem fartura de água, a gente tinha rios cortando a cidade, a gente tinha uma área plana e relativamente confortável para as pessoas se movimentarem e produzirem perto, né? Curitiba tem um cinturão verde muito rico, que traz uma segurança no abastecimento da cidade, e a atual gestão, né, os últimos anos, as hortas comunitárias se multiplicaram pela cidade, o que em outros países, em outras regiões, isso já é muito comum há muito tempo, né? Sim. Pela questão da segurança alimentar. Disso tudo depende realmente das fontes hídricas. A gente falou de rios, a gente tem Rio Ivo, Rio Belém, Rio Iguaçu, atravessando a cidade inteira, boa parte canalizado já, mas nos bairros tem Rio Bacaxiri, Rio Barigui, Rio Atuba. Você vai e a gente tem nascentes de rio. A nascente do Rio Belém é no Abranches. A nascente do Iguaçu, que depois vai desembocar lá em Foz, é em Piraquara, aqui do lado de Curitiba, né? Aliás, abastece boa parte da cidade, né? Tanto que tem uma estação da Sanepar ali na saída para as praias, na 277, que já pega diretamente essa água que vem da nascente do Rio Iguaçu. Então, realmente é um ponto muito estratégico nesse aspecto. Mas a cidade começa a ter cara de cidade. Nós vamos botar uma foto aqui para analisar, que é da Praça Osório, final da Rua 15 ali, em 1905. Centro da cidade. A cidade já tinha se desenvolvido, veja, não era já mais o Largo da Ordem, então somente, né? Mas isso aqui é a nossa Praça Osório. Quem não conhece Curitiba, eventualmente esteja nos assistindo de outras cidades, isso aqui são tudo prédios hoje em dia, né? A gente tem a praça ainda, que não tem essa carinha, tem uma cara muito mais urbana, com árvores gigantescas, com todo um aparelhamento urbano aqui, guarda municipal, PM, enfim. É a nossa Boca Maldita, acho que está aqui, ó, a nossa Boca Maldita. Lembra aquelas praças europeias, né?
Me faz lembrar aquela do Jardin de Tuileries, lá na frente do Louvre, Sim, em sim. Paris, que é uma coisa Umas grande, áreas enormes, ampla, né? Não tem exatamente. Jardins das Flores, claro, Sim. mas veja, já era um núcleo urbano considerável. Então a gente pode imaginar que um século atrás, uns 120 anos, né? Nós já estamos em 2023, então essa aqui de 1905, 118 anos atrás, já havia problemas a serem solucionados. A gente pode imaginar a questão do saneamento. Eu não sei se é dessa época, mas eu lembro que fazendo reportagens, na época que eu era repórter de TV, e que eu vasculhei essa cidade de cima a baixo, norte a sul, leste a oeste, eu descobri que ainda existem, e a imensa maioria dos curitibanos não sabe, as primeiras torneiras de Curitiba, que são na Praça Zacarias, que é ali pertinho, perto dessa aqui. Aliás, a gente está mais ou menos nos arredores ali do depois onde surgiu o Edifício Garcês, Palácio Avenida, que são prédios ícones de Curitiba hoje. Então, As primeiras devia ter 50 mil habitantes nessa época. Isso. E aí as primeiras torneiras de Curitiba são um pouco anteriores, é do século anterior, é na Praça Zacarias, que é pertinho dessa aqui. A população ia de balde para a praça para pegar água e levar para casa. Então, veja que há problemas a serem resolvidos muito grandes quando a cidade tinha esse tamanho. Sim. Né? E aí começam os planos diretores de Curitiba, um pouquinho para frente já, mas Sim. o planejamento que faz de Curitiba a cidade exemplar que é hoje. Eu acho que o desenvolvimento no século XX, né, com o desenvolvimento tecnológico, as soluções de saneamento, de abastecimento de água, de energia, transformaram a vida na cidade, né? E o êxodo rural, que trouxe quantidades imensas de pessoas do interior para trabalhar nas cidades. Sem falar dos imigrantes europeus, que a gente ainda quer fazer um ainda episódio vem, sobre né? No isso. século XX ainda Final vem do muito. século XIX, começaram a chegar os italianos, é 1882 a chegada deles, é o mesmo ano que o Dom Pedro II vem visitar Curitiba, Paraná, e eles chegam ali que é até uma colônia ainda hoje, ali na colônia de Alexandra, perto de Morretes. Quem vai para a praia, pega a BR-277 em direção ao Paranaguá e entra para as praias pela Alexandra Matinhos, aquela estrada. Sim. Ela se chama Alexandra Matinhos porque tem uma colônia chamada, uma cidadezinha, chamada Alexandra, ali no caminho entre a BR e Matinhos, que foi a base dos italianos, primeiros italianos que chegaram ao Paraná. Sim. E o que a minha avó conta, que era descendente dos Fontana, da erva mate ali da frente do Colégio Estadual, a minha avó contava, já é falecida, mas ela contava que os avós dela, olha, os pais dela, que foram os imigrantes que vieram, diziam que os italianos começaram a subir para Curitiba e não tinha estrada, era uma picada dos índios, né, que depois virou Estrada Graciosa. Mas começaram a subir porque não aguentavam o calor de Morretes, Sempre um foi dos lugares quente. mais quentes do Paraná, e os mosquitos, que na Europa não tinha. Então, uma parte fica lá em Alexandra, se adapta e se acomoda, e a outra parte vem para Curitiba e se instala em Santa Felicidade, que já eram os terrenos que Dom Pedro II estava distribuindo para atrair imigrantes para cá. Como para o resto do país também, para substituir mão de obra. O fato é que os europeus se adaptaram muito bem do Paraná para baixo, no sul do país, por questões climáticas até. E em Curitiba a gente recebe italianos, alemães, depois já vem os ucranianos, os poloneses, temos obviamente os portugueses que já estavam aqui, espanhóis que já tinham entrado, né, pela Argentina e pelo Paraguai, então começa a ter essa mistura europeia. O Paraná inteiro é muito europeu, né, mas Curitiba especificamente. Eu fico imaginando a confusão nesse período. De línguas. Não, de línguas e a sorte, né, que as pessoas se jogavam à sorte, né? Mas isso unia. Meus avós alemães, né? Meu avô alemão, o irmão dele saiu primeiro da Alemanha, de Hamburgo, do Porto de Hamburgo, e foi a São Francisco, e depois ele manda uma carta para os irmãos. Aqui é ótimo, podem vir, estou aguardando vocês. E eles Eu conheço essa história, é ótima. E eles pegam um navio e vêm parar em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Enquanto o outro estava em São Francisco, na Califórnia. E não encontram os parentes. E nunca mais se veem. Em 72 eles se acham por carta. O meu tio-avô... Uma parte já falava inglês, outra parte falava português. Meus avós foram alfabetizados em alemão aqui, antes da guerra, né? Então, eles se falam em 72. O meu tio-avô era professor da Universidade de Chicago,
com descendentes lá, com a vida estabelecida, e os irmãos dele aqui em Joinville e Curitiba. Que coisa, Então, né? Quantas famílias não viveram esse tipo de situação? Não se separaram, não trouxeram... Sem falar todos que morriam pelo caminho, doenças que acometiam essas viagens, né, intercontinentais, então, que se fazia por oceanos. A nossa história na cidade, no estado, é resultado de tudo isso, né? Mas sabe que você fala você traz uma curiosidade que eu não tinha parado para pensar, como era o convívio entre essas várias colônias que surgiam, porque, por exemplo, eu sei que no Santa Cândida eram os poloneses, eu falei de Santa Felicidade, os italianos, mas tinha um pedaço lá do Umbará, onde também havia italianos, e cada um tinha o seu grupo. O seu grupo, obviamente, mas o seu costume de produzir a terra, que veio da Europa. Então, então tinha uns que era vaca, leiteira, outros plantavam, vendiam. E os carroções cruzavam a cidade e distribuíam. Então, era muito na base da troca de produtos ainda na época. E eu acho que nessa troca é que eles começam a estabelecer alguma comunicação. E, óbvio, os portugueses que já estavam aqui, tendo como língua pátria o português, acabaram de alguma forma interagindo também. Então, a gente tem até hoje o sotaque dos italianos de determinados bairros muito carregado, que vem dessa época. Porque se a gente for pensar, 100 anos, 120 anos atrás é nada. Nada. Na história humana. São 3 gerações. E os nossos avós estavam nascendo. Em 1905, o meu avô, criança, deve ter visto a Praça Osório desse jeito. E as mudanças de uma geração para outra, né? Com o crescimento da cidade, com as oportunidades que eram apresentadas, com as soluções. E eu sei que quando a gente chega finalzinho da guerra, né? Da Segunda Guerra. Da Segunda Guerra. Aí já damos um salto de quase 50 anos ali a partir daquela foto da Praça Osório. Que a gente, vamos dizer, em 1950 mil, em 1940, 140 mil. Já tinha mais que quase triplicado o tamanho, mais que dobrado. A cidade já tinha problema de trânsito. E eles trazem um urbanista do Rio de Janeiro, que era um francês que trabalhava para a companhia o Alfred Agache, para fazer o primeiro plano urbanístico da cidade. Chamado Plano Diretor, né? Essa história eu acho fantástica. O Plano Agache, os curitibanos precisam conhecer. Quem não conhece, precisa conhecer. E os principais problemas da cidade eram o saneamento, a questão do trânsito, mobilidade, e ele acha que a cidade precisa ter centros de encontro. Então ele cria o centro cívico, o centro do mercado, o centro comercial, que seriam regiões aonde favoreceria para essas atividades. Que hoje em dia a gente tem essa ideia diluída nos bairros. Cada bairro tem sua rua central, com boa parte do comércio, banco, enfim, muitos escritórios também. Cada bairro é uma mini cidade hoje em dia, né? Porque a cidade cresceu muito realmente. Mas o que eu digo que todo curitibano precisa, pelo menos, saber quem foi Alfredo Agache, o que é o Plano Agache, porque a Curitiba que nos orgulha hoje, aliás, está tendo problemas já, mas né, a parte que nos trouxe muito orgulho de sermos dessa cidade onde as coisas funcionam. Foi pensada e planejada. Vem desse planejamento lá de 1943, né, ali no final da Segunda Guerra Mundial, em que este engenheiro, trazido para cá por um prefeito visionário da época, traça como deveria ser a cidade para ela chegar 50 anos depois ainda transitável. Sim. E é ele que desenha as artérias de Curitiba. Então, o eixo da Marechal Floriano Peixoto, que vem do Boqueirão, do Carmo, do Auer, que vai, enfim, até o Santa Cândida, né, até o limite norte, ou cruzando a cidade em outros eixos, a própria 7 de Setembro, Mariano Torres, essas ruas que são os eixos, as artérias de Curitiba, e que depois muitas delas ganharam as canaletas exclusivas de ônibus, num prenúncio do que viria a ser adotado pelo país inteiro, que hoje em dia o país inteiro adota. É de 1943. Agora, então, o que eu acho que a gente, como cidadãos da cidade, precisa avaliar, ver? As soluções que estão disponíveis no mundo dependem muito da nossa vontade, né? De ter soluções práticas. Eu morei em Boston durante alguns anos. E eu me lembro que... É uma cidade extremamente organizada. Muito É uma cidade planejada. De 1600 e pouco também. Tem a Praça Central, que é
veio de uma fazenda Tem que uma vivia lá. arborização que lembra muito Curitiba. Uma arborização de Curitiba. Aliás, eu lembrava muito de Curitiba lá, porque ela tinha um tamanho mais ou menos semelhante, compatível, transporte público eficiente. Mas eu me lembro que uma das diferenças com Curitiba, quando eu estava vindo embora em 1983, a cidade tinha um problema grave de poluição. Lá. A Bahia era totalmente poluída. As pessoas não podiam pescar, a água era suja. Se as pessoas fossem nadar lá, podiam pegar doenças. E foi feito um projeto, foi orçado um projeto para a despoluição da Bahia de Boston. O projeto levava 20 anos e ia custar 4 bilhões de dólares. Obviamente que a cidade não tinha esse recurso. Eles fizeram um plebiscito para se cobrar uma taxa extra no IPTU da cidade, que a cidade pagaria por 20 anos e no final e executaria o projeto para a limpeza da Bahia. E os moradores apoiaram. Aprovaram o projeto e depois eu estive visitando a cidade em 2001. 20 anos depois. 20 anos depois, a Bahia estava limpa, o projeto estava sendo encerrado, ia haver um desconto nas taxas cobradas do IPTU, que tinha essa taxa embutida, e a satisfação da cidade de estar com E aí você Bahia. vê, exatamente, você vê, os cidadãos foram protagonistas do processo de planejamento. Sim. E muito provavelmente, eu vou falar sem nenhum conhecimento de causa, mas vendo o resultado, muito provavelmente fiscalizaram o poder público Sem dúvida, a ponto de não permitir a corrupção, Sim. não permitir que aquele dinheiro fosse desviado para projetos políticos, para caixa 2 de campanha, perpetuação no poder, compra de partidos, compra de apoio, compra e venda de cargos, né? O que a gente vê hoje que acaba desvirtuando tudo que a cidade aprova e tudo que a cidade quer. Porque, vamos dizer, a cidade é a responsabilidade dos cidadãos, né? Por mais que a gente cobre do poder público, a gente paga muito imposto, a gente paga muita taxa, no final das contas, nós somos protagonistas, né? Para nossa valorização dos nossos imóveis, das nossas casas, das nossas escolas, da nossa segurança. E eu vejo que a nossa sociedade vem se desvirtuando nessa questão de o Estado cobra muito e a gente quer cobrar tudo do Estado e deixa de participar na questão política, na questão da cidadania, né? Fica simplesmente uma cobrança. A gente escuta muita mentira dos políticos, né? Que querem prometer aquilo que eles não conseguem cumprir. A gente passa uma procuração e a coisa fica perdida, né? A gente finge que acredita, eles fingem que vão fazer. E eu acho assim, a gente teve recentemente o tal do título de cidade inteligente, né? Sim. O curitibano puxa muito esse orgulho. Ah, minha cidade é inteligente, mas cadê a inteligência de Curitiba? Tá cheia de problemas. Sim. Então a gente precisa olhar também com pragmatismo para identificar aonde que Curitiba parou no tempo e aonde que ela precisa, né? E pensar com a cabeça do Agache, né? Se ele em 1943 pensou a Curitiba do ano 2000, e a gente já passou o ano 2000 e nada avançou muito. Claro que tem acertos, mais acertos do que erros ao longo das várias gestões aí. Mas algumas coisas a gente vê estagnar a mobilidade urbana que eles estavam preocupados lá atrás, por exemplo. É um problema atual. E não é atual de 2023, é um problema atual dos anos 90 que segue empurrando com a barriga. Falaram em metrô, veio Dilma Rousseff, Luciano Dutti prefeito, aquela festa toda, morreu na casca. Sim. Ninguém discute VLT. Curitiba é uma cidade preparada para VLT. Sim, já tem todos. Já temos as canaletas, só colocar. As canaletas prontas. Ninguém discute VLT. Eu e meu marido temos uma página no Facebook, já tem uns 10 anos, VLT Curitiba, e tem muita gente que adere à ideia, pessoas que viajam, colocam fotos de cidades muito menores que Curitiba e que tem um VLT eficiente. Que tem um custo muito mais reduzido do que o metrô. Muito mais reduzido que o metrô, uma eficácia muito maior que a dos ônibus, polui menos, então se é uma cidade ecológica também já tinha que ter pensado nessa solução urbana. Estou dando um exemplo aqui, né, de questões que não foram avançando ao longo do tempo, conforme pensava o Agache lá na década de 40, né? A questão do marketing é importante, mas a gente não pode ser ufanista, né? A ponto de... quantas entidades tem para distribuir títulos hoje? Milhares, né? A gente pode ter o título que quiser, praticamente. Então, eu não acho que isso seja um ponto nunca é ruim, mas não é o principal. A questão é o planejamento
nos moldes em que foi feito os processos de educação, os debates públicos com a Câmara dos Vereadores, a gente tem que buscar caminhos para integrar isso de uma forma melhor, mais permanente, né? A gente vê as gestões, aí você pega um bom gestor, a cidade flui, as coisas acontecem, mas ele sempre depende da questão de orçamento, de financiamentos, a questão política dos sindicatos. Aí você pega um mau gestor, ele faz um estrago na cidade com orçamento. Você pega as contas que o Luciano Dutti deixou para trás aí para se pagar, projetos de embelezamento estético com um custo absurdo, como a Ponte Estaiada. São coisas que fogem do processo de solução das questões e entram muito mais nos nós políticos e pessoais de cada representante. Eu queria dar uma pinceladinha aqui, só dar um passo atrás, para a gente não deixar de falar um pouquinho mais do Plano Agache. A gente ainda vai futuramente trazer pessoal do IPUC, porque eles que estudam muito todo o planejamento urbano. A gente tem que aprofundar o planejamento, sem dúvida. Muito, muito. Mas eu estou com o site da Câmara Municipal de Curitiba aberto aqui. Conheça a história dos planos diretores de Curitiba, parte 1, porque tem história lá no site da Câmara, a gente pode pesquisar. E eles trazem um estudo feito por uma historiadora aqui, especificamente sobre o Plano Agache, pesquisadora Janelise Marcelli Dioc. E olha o que ela fala, ele tinha realmente focado nesses 3 eixos principais de problemas da cidade: saneamento, congestionamento e necessidade de órgãos funcionais. E aqui o que fala? O saneamento, na visão de Agache, poderia ser resolvido com a drenagem dos banhados e com a construção de 2 redes, uma de abastecimento de água e outra para coleta de esgoto, que é o prenúncio do que Curitiba é hoje. Curitiba é a cidade mais saneada do país. Não sei se você sabe. No entanto, a gente não tem um rio limpo na cidade. Não, nossos rios não. Infelizmente, isso ainda estamos... Os prefeitos estão devendo à população isso. Para a gente ver como é contraditório, né? Ele também sugeriu a canalização dos rios e ribeirões, principalmente os rios Belém e Ivo, que atravessavam o centro, em alguns pontos a céu aberto. Segundo o urbanista francês, esses cursos de água não receberam a devida atenção do poder público, o que resultava nas costumeiras enchentes na região central. Isso, ao longo das décadas, foi seguido. Ele fez esse plano lá em 43, eu lembro na minha infância ainda do Rio Ivo aberto na Mariano Torres. Na Mariano Torres. Você ali deve lembrar porque nós somos da mesma época. Da mesma época. No meio da Mariano Torres. No meio da Mariano Torres passava o Rio Ivo. Tinha a Rua dos Chorões, que era o Rio Belém, também trechos com as ruas dos Chorões, tudo isso. Ainda tem uma parte aberta. Uma parte ainda aberta. Então, tudo canalizado atualmente. Então, foi planejado lá atrás e seguido nas décadas seguintes por inúmeros gestores que foram entendendo. E o IPUC vem justamente quando eles percebem que esse plano aqui trazia frutos para a cidade. Então, vamos ter um Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, e é um exemplo para o mundo também, esse modelo, e para várias cidades do país. E é um instituto que concentra arquitetos, engenheiros focados em urbanismo, problemas da cidade, soluções para esses problemas. Né? Algumas coisas são viabilizadas, outras não. Né? Canaletas de ônibus, expansão, redução, calçadas, muda a calçada, tipo de ponto de ônibus, estação tubo ou não tubo, onde pôr, onde não pôr. Tudo isso sai do IPUC. Né? Então é muito interessante isso, e a gente saber que Curitiba tem esse nível de planejamento. Agora, um detalhe para você. Nova York tem um instituto de planejamento da cidade. Tem 180 funcionários. E funciona muito bem. Tem uma relação muito boa com a cidade. Nova York é um exemplo também de desenvolvimento, tanto na parte social. Você teve muitos conflitos lá, você teve muitos empresários, teve uma época com muita corrupção. E a cidade conseguiu transpor isso tudo, envolver a questão das comunidades. A gente teve as comunidades lá muito aguerridas, brigando por seu espaço, brigando por ter palavras, né, dentro do planejamento, do desenvolvimento, que não fica tudo só uma solução econômica. E o IPUC eu acho que tem 380 funcionários. Dá para enxugar um pouquinho, talvez. Ou dá para planejar muito mais coisas, ou ter mais, umas soluções, né? Mas a cidade tem que participar. A gente tem que conhecer a história, conhecer os planejadores, conhecer os planos, quais eram os objetivos. Sugerir, apresentar problemas, pedir soluções. Porque se a gente ainda tem gargalos de trânsito,
né? Se a gente ainda tem gargalos de saneamento e a gente vê em 1943 o saneamento e a poluição eram um problema, a gente não ter um rio despoluído na cidade em 2023. É algo que ainda está E a gente está preocupado com o meio ambiente há pelo menos 30 anos. Eu, por exemplo, não acho que uma cidade é inteligente se ela não tem rios despoluídos, né? Isso, a cidade ainda está devendo para os moradores. Vamos abrir esse trabalho. Vamos chamar gente, vamos convidar. A gente está caminhando para o fim dessa temporada inicial. Semana que vem ainda tem programas no ar. Vamos falar de Palácio Avenida, Natal em Curitiba, que é outro exemplo que muito nos orgulha. Vamos falar dos nossos parques. Depois a gente sai para um descanso e volta em 2024 com muitas entrevistas, espero. Obrigada, Germano, por participar desse episódio aqui, falando um pouquinho de planejamento urbano. Vamos continuar pesquisando e nos orgulhando da nossa cidade. Cris, muito bom estar aqui com você. Obrigado pela companhia de novo. Vamos aprofundar esse papo. E você, se não deixou o like, deixa o like antes de ir embora. Inscreva-se nos canais aí, se você está assistindo pelo YouTube. Deixe também acionado o sininho das notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo no canal. Esperamos vocês no próximo programa. Até lá!